professor na Faculdade Unigran Capital, doutorando pela Faculdade Federal de Medicina. Sua palestra, Tendências no Personal Training. Obrigado, Tati. Bom dia, pessoal. É um prazer estar essa manhã com vocês, né, falando dessa profissão que a gente gosta e analisando o fitness, o potencial que a profissão tem, levando em conta essas tendências de 2013. Como o evento é baseado em experiências profissionais, experiências pessoais, também os estudos que cada profissional acaba fazendo, então esse material ele existe, a gente pode consultar, e o que eu fiz foi trazer um pouco o que a gente entende por tendências nessa profissão que ela está em formação ainda, né? A atuação de personal trainer, ela pode ser entendida como relativamente nova. Se você levar em conta que o atendimento personalizado já aparece desde a década de 70, com treinamento de força e outras atividades de condicionamento, só que o personal trainer é a constante reinvenção de metodologias de trabalho, de tipo de público, de atendimento. Então, a cada ano você tem novidades nesse atendimento. Então, considero que o profissional ainda esteja em formação. É uma profissão que tem potencial de vagas, tem potencial de trabalho, tem potencial de fixação no mercado. E hoje a gente vai discutir um pouco o que a gente precisa entender para conquistar essa fixação. Segundo o Colégio Americano de Medicina Esportiva, o que a gente entende por personal trainer? Não é só o atendimento individualizado, e sim algumas habilidades que são importantes para essa atuação. A gente lista aqui. Ele precisa apresentar conhecimento e perícia na identificação de fatores de risco, na estratificação de fatores de risco para a prática de atividade física. Ele precisa ser capaz de alterar um programa de treinamento levando em conta as adaptações do indivíduo ou os objetivos que ele apresenta. Essa habilidade de aprimorar a capacidade funcional do indivíduo com estratégias diversas, e precisa também ser capaz de fazer isso. Eu tenho que educar, eu tenho que comunicar, eu tenho que conseguir alterar o estilo de vida desse cliente, desse atleta, dessa pessoa que nos procura. O personal trainer ele não vai vender um programa de treinamento, ele vai vender possivelmente uma estratégia de mudança de estilo de vida. Tá? E a palavra especialista é o que sempre fica na minha cabeça quando a gente vai falar de personal training. Eu não quero generalista, eu não quero uma pessoa que está fazendo um trabalho de base, que está fazendo algo que é muito geral e não leva essa pessoa a mudar o estilo de vida ou a fixar um programa de treinamento. Porque a gente quer um especialista nessa profissão. Tá? Você quer uma pessoa que seja especialista em alterar esse estilo de vida usando as ferramentas disponíveis para isso, que a gente apresenta hoje. E a questão de mercado, né? Por que eu vou me tornar um especialista em personal training? Por que eu vou adotar essa profissão e eu vou levar minha vida com ela? A gente pode usar como base esses dados que são bem recentes da Sociedade Brasileira de Personal Trainer. Eles fizeram uma pesquisa que começou ano passado, semana que vem eles apresentam esses dados em São Paulo. Eu vou estar no evento para ter esses dados em primeira mão. E o que a gente teve de parciais até agora? A pessoa que vive de personal trainer no Brasil, não estou falando de grandes centros, estou falando do país como um todo. O que eles têm? Média de clientes de quase 10 clientes por profissional. Sessões de treinamento semanais, 20 sessões de treino por semana. Valor médio por sessão, cobrando em torno de R$58. Esse valor médio é obtido com número de clientes, você divide a receita. E aí um dado que é muito interessante, né? Às vezes a pessoa se preocupa falando assim, eu vou atuar como personal trainer que é para tirar uma grana, que é para fazer um bico, porque eu não posso depender de personal trainer. Aí a pergunta que fica, como não? Se a maior parte das pessoas consegue uma retenção de clientes maior que 24 meses. Está falando de uma pessoa que vai te pagar esse valor por mais de 24 meses. Tá? Então nós já sabemos fazer a retenção de clientes. Você hoje não está vendendo um mês de treino, uma semana de treino. Você está vendendo uma ideia que vai ter duração de 2 anos, baseando isso em mensalidades. Tá? Então sim, dá para vender como personal trainer. Até porque eu não vou desconsiderar uma renda de R$4.000. E aí eu tenho extremos de 11 a 15 mil. Lógico, eu estou falando da pessoa que vive de personal trainer. Ela é
é especialista nisso, ela trabalha com atendimento individualizado. E não uma pessoa que fica dividindo carga horária. Quando mudar, eu faço personal trainer. Quando mudar, vou para as outras áreas que a educação física apresenta. E o que a gente precisa fazer para isso acontecer? Aí tem uma fala que eu escutei no passado do Almeres. Ele presta consultoria para uma academia aqui na cidade, e ele costuma dizer o seguinte: a gente tem que parar com esse atendimento no corredor. A gente tem que copiar o atendimento de consulta, que é o que funciona com as outras áreas da saúde. Você tem que parar de atender as pessoas, você procurar, professor, estou com uma dor aqui, e você quer resolver no corredor. Não, você vai parar de fazer isso. Está aqui meu cartão, marca uma consulta que eu vou lá resolver o seu problema. E a consulta custa tanto. Tá? É isso que a gente precisa aprender a fazer. Tá? Eu vejo nas mídias sociais algumas piadinhas que as pessoas falam que a educação física é voto de pobreza. Não é a área, é a pessoa que fez um voto. Tá? Porque o dinheiro está aí, as pessoas podem pagar mais por esse serviço, só que você também tem que vender um produto que tenha resultado, que ele seja tangível, que a pessoa entenda essa ideia, que ela vai ter um esforço para alcançar. Mas no final do processo ela tem que alcançar esse resultado com a metodologia que você elaborou. O especialista consegue fazer isso. O generalista não vai conseguir. Não adianta vender uma ideia de condicionamento físico que você não domina. Aí esse cara não vai ficar 2 anos. Esse cara vai ficar 1 mês, talvez, né? A gente percebe por publicações internacionais que o tempo de aderência normal ao programa de atividade física é entre 1 a 4 meses. A pessoa, depois de 4 meses, ela foge do programa. Que é aquele tempo de adaptação que ela treinou, tem alguns ganhos, depois existe uma estabilização. Se eu não for especialista para cadenciar, para periodizar esse treinamento, intensidade, volume, eu não consigo adaptações constantes. Poxa, a pessoa que não está treinando direito, às vezes é o treinador que não está prescrevendo direito. Por isso a questão que a gente comentou, o personal trainer é especialista em treinamento individualizado. Como ele é especialista nisso, ele trabalha disso, ele cobra por isso, não vai fazer um atendimento de corredor. Tá? E a ideia, o que é então? Hoje o Brasil está passando por um momento interessante. Campo Grande tem isso, os grandes centros têm isso, e a gente tem que imitar o que está funcionando. Tá? O personal trainer ele está no ápice, mas ele está se transformando em outras 2 atividades. A pessoa que fala hoje, vou montar um treino, já começou errado. Tá? Vou prescrever um treinamento. E eu sou o quê? Eu sou personal trainer? Eu sou o coaching, que é a pessoa que ajuda o indivíduo, o atleta, o paciente a chegar no objetivo que ele tem de condicionamento físico. Hoje você tem uma série de pessoas aí na faixa de 30 e 40 anos que gostaria de ter sido atleta quanto mais jovem. Só que agora não dá mais para virar um atleta profissional de ponta, mas ele quer virar um corredor que participa das maratonas que acontecem no país. Tudo bem, vem comigo que eu vou te levar até essa corrida. Você não vai ser um medalhista na primeira tentativa, mas você vai cumprir esse objetivo que você se impôs. Isso é um coaching. Você ajuda a pessoa a chegar até o objetivo dela. E também o consultor de treinamento físico. Esse consultor eu vejo, inclusive, aparecendo mais na área do bodybuilding, do fisiculturista. O que é? Ele está num programa de treinamento, mas por algum motivo não está funcionando. Então ele marca uma consulta com um especialista nesse assunto, e ele vai supervisionar o treino, vai dar um polimento no treino, resolve o problema com uma consulta ou algumas consultas, e a pessoa continua o treinamento. Tá? E o personal trainer é o padrão que a gente conhece do atendimento supervisionado, né? Sessões ao longo da semana. Então são 3 manifestações desse atendimento interessantíssimas hoje, e as pessoas estão fazendo dinheiro com isso porque funciona. Porque os clientes obtêm resultados, indicam para os outros ou até continuam naquela retenção de 2 anos, ou mais de 2 anos. Para fazer isso, o que você tem que ter em mente? Você tem que saber onde você quer chegar. Tá? Para saber onde eu quero chegar, não é só faculdade para me ajudar, não é só uma especialização para me ajudar. Eu preciso ter um conhecimento de público, eu preciso ter um conhecimento geral sobre esse assunto, e eu preciso ter um conhecimento de gestão de carreira. Eu tenho que conhecer profundamente aquilo que eu estou fazendo. Você está falando de treinamento, fisiologia, do exercício, adaptações biológicas. Essa parte está bem descrita na bibliografia. Tá? Na minha opinião, a gente não precisa mais correr tanto atrás desses assuntos, porque está tudo aí. Se eu quiser saber adaptação celular ao treinamento de força, é muito fácil de entender. Tá? Agora, tem algumas outras coisas que a gente precisa conhecer. Que seria o quê? Isso vocês não têm na faculdade, que é a gestão de carreira. Tá? Isso a gente tem que estudar por fora, isso a gente tem que buscar. Eu tenho que entender de administração, eu tenho que saber o que eu estou vendendo.
Eu tenho que saber o que esse meu cliente pensa, o que esse público pensa. Quando o homem me procura falando, eu quero ganhar massa magra, será que é só massa magra que ele tem em mente? Ou será que massa magra representa outras coisas para ele? Tá? Mesmo a questão de redução de peso corporal, funcionamento cardiorrespiratório, eu preciso entender qual é essa intenção. Tá? Para isso, a gente precisa elaborar produto. O problema do personal trainer é que ele trabalha com algo que é intangível. Você não pega o produto que o treinador oferece. Você não pega um programa de treinamento. Algumas pessoas espertas vão imprimir a planilha e entregar, né? Você pega na planilha. Mas ainda assim, esse é um produto intangível. Então eu tenho que transformar esse meu produto em alguma coisa que eu possa tocar, eu possa visualizar. Estratégias de marketing pessoal, seria um marketing comercial, mas eu estou falando do pessoal, porque a atuação do personal trainer ela é como autônoma. Então você depende daquilo que você demonstra. Eu vou dar 2 exemplos aqui também. E controle financeiro. Tá? Por entender justamente essa deficiência que a nossa área apresenta, que os organizadores promoveram esse evento aqui hoje. A gente percebe essa deficiência e a gente quer melhorar todo esse campo. Nós queremos que todos os profissionais tenham uma atuação mais focada, tenham uma estratégia de venda melhor, cobrem mais, tenham mais clientes. Toda a comunidade melhora nesse sentido. A gente não quer ficar brigando por quem cobra menos. A gente quer ficar brigando, na verdade, por quem faz o trabalho mais interessante, quem faz o trabalho que promove maior venda, maior retenção de cliente. A gente quer brigar lá em cima, não lá embaixo, que é o menor preço por sessão de treinamento. Tá? Então todo mundo precisa entender disso. E aí o que acontece? Anualmente, os órgãos mundiais de fitness, eles liberam algumas tendências. O Colégio Americano é o principal deles. Então eu destaquei, ele libera 20 tendências anuais, e eu separei algumas que eu vejo se dá para a gente fazer aqui na cidade. Tá? A primeira dela é capacitação, é qualificação profissional. Você precisa estudar. Não porque a fisiologia do exercício mudou, mas porque como você vai vender essa adaptação mudou. Hoje, por exemplo, se alguém não conhecer o treinamento funcional, o produto sistematizado que é o Core, que é o TRX, você está morto. Porque as pessoas vão te procurar nesse sentido. Você pode até não achar a coisa mais legal do mundo, mas você tem que conhecer para poder discutir com o seu cliente. Ele vai entender que você não vende esse produto, mas você vende outros que podem ajudá-lo nessa obtenção dos resultados que ele procura. Na sequência, o treinamento de força ele continua. Uma das principais ferramentas que a gente tem, que é a estratégia de maior eficiência para controle do treinamento, para planificação desse programa, tanto com pesos externos, com os aparelhos, pesos livres, como o próprio peso corporal. E tem algumas outras tendências que puxam essa ideia. O próprio treinamento funcional e o treinamento do corpo. Na sequência, vem um palestrante que vai falar sobre esse assunto do treinamento funcional de uma forma que ela é bem interessante. Treinamento físico para crianças. A gente percebe, por exemplo, sedentarismo na criança, obesidade nas crianças, e isso é uma tendência. Muitas academias estão oferecendo já aulas na academia, no ambiente de musculação para os pequenos. Não é o mesmo treinamento que você prescreveria para uma pessoa adulta, para uma pessoa já sistema ósseo formado, metabolismo pronto. Tem outro enfoque, tem outra intenção. Por isso, especialista. Esse cara vai ser personal trainer na infância, na adolescência. Aprimoramento de aptidão física de idosos. A gente percebe que cada vez com a longevidade você vai ter maior público idoso. E é uma faixa que vai chegar com mais tempo e maior renda. Onde é que eles vão gastar esse dinheiro? Tomara que seja com a gente, porque daí a gente dá mais longevidade para eles também. Maior funcionalidade. Tá? E aí essa classe é a que promove a maior retenção de clientes com vocês. Ela, quando compra um treinador, ela fica o resto da vida com esse treinador. Você aumenta a mensalidade quando precisa, ela paga a mensalidade do jeito que você cobra. Tá? Mas não é o mesmo treinamento que eu aplicaria para um homem de 20 anos. Eu estou falando de um homem de 60 e de 70. Eu tenho que ser especialista nesse assunto. Não dá para ser generalista. Eu tenho também o personal training groups, que é o treinamento supervisionado. Mas você não está trabalhando com uma pessoa, você está trabalhando com um grupo de 2, 3, 5, 10, família. Aí o personal trainer pode não trabalhar sozinho, pode trabalhar com assistente ou mais de um treinador. E nesse sistema tem que ter uma habilidade primordial, que é a atenção difusa. Né? Você tem que prestar atenção em todo mundo. Esse é um tipo de produto que eu não gosto muito dele, porque eu não sei usar isso aqui. Mas eu conheço muita gente que usa e dá super certo. E isso está aqui no mercado. O
O que a gente faz? Uma pessoa procura a gente hoje, eu quero treinar com a minha família no mesmo horário, na minha casa, na academia do prédio. Tudo bem, vem comigo, eu vou iniciar seu programa de treinamento, mas eu tenho uma pessoa que vai te atender lá. Eu tenho uma pessoa que é um especialista no atendimento do grupo. Não é porque eu não consigo fazer que eu não vou ajudar nesse processo. Tá? A intenção desse sentido é participar, é colaborar com essas pessoas que nos procuram. Você nunca vai falar um não faço isso. Eu posso não fazer, mas eu vou te ajudar a chegar até onde você quer. Atividades inovadoras, aí você tem estratégias que vão associar a dança, vão associar a metodologia do Pilates, do Yoga, ao ar livre. Estratégia lúdica. Pessoas podem querer se divertir e você pode oferecer isso para elas. Na contrapartida, você tem esse treinamento que não tem nada a ver com o lúdico. Treinamento de alta intensidade, também é conhecido como treinamento militar. Hoje você tem na metodologia do CrossFit isso, as pessoas querem sofrer, tá? Não tem problema. Esse aqui eu gosto bastante. Tá? As pessoas querem fazer treinamento com alta intensidade, elas querem sair de uma sessão de treino acabadas, com a sensação de que treinaram de verdade. Tudo bem, você é especialista nisso. Qual que é a diferença? Agora você está trabalhando com intensidades máximas. De jeito nenhum eu posso ser um generalista. Intensidades máximas também aproximam muito de uma condição de lesão, de sobretreinamento, de condições patológicas. E também tendência. A gente vê isso há muito tempo, mas hoje é instituído como tendência, que é a avaliação física e o acompanhamento dessa evolução do treinamento. Tá? Esse conjunto de fatores, que é a prescrição, o diagnóstico, a prescrição e o acompanhamento da evolução, é o que a gente chama de periodização. Na minha opinião, é a principal habilidade que o profissional de educação física tem. A gente muitas vezes não lembra da periodização, mas ela é a coisa mais importante que você faz. Que é isso que vai fazer a pessoa ficar com você por 24 meses. Tá? Não é uma sessão de treino, sim uma programação de treino. E esse mercado hoje está bem interessante porque ele é segmentado. Você não precisa fazer sua própria avaliação física. Você não precisa gastar o dinheiro comprando equipamento para fazer avaliação física. Você recebe o cliente, prescreve uma avaliação e ele procura alguém que vai fazer essa avaliação, que é especialista nisso, que vai te gerar um relatório. Seria igual vai no fisioterapeuta, vai no ortopedista, faz o diagnóstico e te envia. Olha, ele tem isso, a gente sugere isso, esse tipo de acompanhamento, e você conduz o programa de treinamento. Seu cliente fica mais coberto, fica mais protegido, você mostra uma preocupação na resolução do problema e você tem esse fator de acompanhamento muito bem controlado. Tá? Então, é algo que a gente precisa pensar hoje. A gente trabalha falando de avaliação física, mas boa parte das avaliações, muitas academias aqui na cidade estão terceirizando. E é interessante agregar outros profissionais. E o que eu vejo que é a maior tendência para a gente, que é essa mudança, que é o que vai dar longevidade, é o coach do bem-estar. As pessoas hoje perderam o instinto de treinar corretamente, de comer corretamente, de cuidar do corpo corretamente. Nós precisamos de alguém ajudando isso. Como que eu vou comprar o alimento na minha casa? Como é que eu vou organizar minhas coisas? Como que eu vou treinar? Quanto tempo eu vou dormir? Suplemento nutricional eu vou usar. Ótimo. Você me procura que eu tenho para você o ortopedista, o fisioterapeuta, o nutricionista, o psicólogo. Eu tenho todo mundo para te ajudar. Meu papel é te colocar em contato com eles. Aqui em Campo Grande você tem isso nas corridas e no ciclismo. Uma pessoa quer pedalar, beleza. Vamos comprar a bicicleta e eu vou te levar para o grupo. Você quer correr? Maravilha. Vamos ali comprar o seu tênis, vai passar por uma avaliação de pisada, compra o tênis, grupo de corrida. Tá? Então isso existe. A gente só não instituiu essa cobrança. A gente fica fazendo atendimento no corredor. Você fica dando dica. Aí é assim, quando o cara funciona essa dica que você deu, ele fala, foi eu que fiz. Seu atleta, né? Não é seu atleta, não tá coisa. Fui eu que fiz, né? Agora, fui correr, o cara me falou que eu tinha que comprar tal tênis, tive uma lesão por causa da pisada errada, foi culpa do tal treinador. Você não cobrou e está levando a culpa. Tá? E é afetando o seu mercado. Então a gente tem que parar com isso. A minha sugestão é vocês verem o que o nutricionista, o fisioterapeuta e o médico fazem. Eles marcam consultas, eles não fazem atendimento no corredor. Tá? E é isso que a gente deveria levar em conta. Levando essas tendências para um plano prático, vocês têm aí o personal trainer ou a figura do treinador que ela é visível. Você não está mais vendendo algo que é externo a você. Você está vendendo uma ideia. E você é a representação dessa ideia. Então hoje nós precisamos desse personal trainer, do coach, do consultor comunicativo, capaz de caminhar por várias classes sociais, vários estilos de vida,
e ele tem que ser capaz de influenciar, tá? Tanto pessoalmente quanto de forma online. E a gente tem a ferramenta aí das mídias sociais que fazem isso. Então peguei só 2 exemplos que eu gosto bastante. Gosto bastante por quê? Porque eles produzem seguidores. Você vai, quando esse cara escreve alguma coisa, você vai ver quantas pessoas compartilharam, curtiram, repetiram, indicaram, marcaram alguém. Isso é muito grande. Então você afeta as pessoas. E o Facebook ele te dá uma ferramenta de controle disso. Você pode monitorar quantas pessoas você afetou. Tá? Então com certeza esses caras ficam cuidando desse relatório semanalmente, pelo menos. É para saber o poder de decisão que ele tem. Tá? Então influencia decisões. Essa menina é personal trainer focado no bem-estar e esse maluco é treinamento de alta intensidade. É muito bom, a estratégia dos dois adotam no Facebook são muito boas. A forma como o Valdemar se porta no Facebook é bem interessante, porque gera seguidores. Então isso te dá poder de influência, isso te dá poder para mudar comportamento. Tá? Então a gente precisa não só vender uma ideia de um programa de treinamento, você precisa vender uma intenção, mas você precisa também participar desse processo. E a nossa área é muito interessante, porque a gente não está preocupado só com a retenção, só com o dinheiro. Você fala, vou cobrar tanto aqui no fim do ano, ganhei tanto. Não, a nossa área, o que a gente quer? A gente quer mudar comportamento. E se você está trabalhando bem, você pode ter certeza que vai aumentar o número de clientes, que vai aumentar a renda. Tá? Tudo isso acompanha você normalmente. Lógico, você tem que ter uma ideia de onde você quer chegar e como vai ser a gestão disso. Tá? Mas um bom trabalho ele sempre vai ser recompensado. Então não adianta você ficar preocupado com o cara, está cobrando mais barato. Tudo bem, o mercado vai excluir ele em algum momento. Eu quero trabalhar com menos pessoas, cobrar mais e produzir resultados positivos. E isso, a sua carteira de cliente e a sua renda vai acompanhar. Então, o resultado dessa sua dedicação só pode ser um sucesso se você trabalhar corretamente. Com isso, a gente fecha. Obrigado, pessoal. Vamos dar seguimento ao evento. Nosso próximo palestrante, Marcelo Ferreira Miranda.